Oi, turma, do livro Porquê da Vida, Leon Diniz. A gente vai continuar aqui o capítulo, o item 3, né, da Giovana, onde a gente estava lá que o Maurício estava tendo aí um problema sério com as pessoas que estavam em volta dele, né, querendo usar os dons, né, a parte da capacidade, da competência dele em favor do outro, né, de uma forma escusa. Aí o Maurício começou a se afastar das pessoas e com isso começou a perder alguns clientes. Vamos ver aí como é que fica essa história hoje. Invadia-o um sombrio abatimento quando de Domaso lhe chegou a notícia de que seu pai, gravemente doente, chamava-o para perto de si. Maurício partiu imediatamente. O exilado, devorado pela nostalgia, por esse amor do torrão natal, por essa necessidade da pátria que coisa alguma pode substituir, lutava em vão contra um mal incurável. Cedo morreu nos braços do filho. Essa morte derramou uma sombra ainda mais espessa sobre a fronte de Maurício. Sua tristeza e sua melancolia naturais cresceram. Renunciou ao foro e instalou-se na pequena casa solitária que o falecido lhe havia legado. Seu tempo foi dividido entre leituras e excursões. Muitas vezes, desde manhã, tomava a espingarda e, a pretexto de caçar, percorria a região em todos os sentidos, caminhando ao acaso, indiferente aos obstáculos. A caça podia passar impunemente perto dele. Mergulhado em intermináveis ilusões, pouco se lhe dava persegui-la. Às vezes assentava-se em algum rochedo, dominando o lago, para observar o movimento dos barcos deslizando ao impulso dos remadores. As águias descrevendo círculos imensos no céu, as lentas declinações da luz durante as horas da tarde, e somente quando a noite começava a se estender seu véu sobre a terra é que ele cuidava de voltar para casa. Maurício então voltou lá para a casa do pai, e o pai faleceu e ele acabou ficando na casa que era do pai, né? E desgosto, puro desgosto, tristeza assolava ele. Foi durante uma dessas excursões que, surpreendido pela tempestade, refugiou-se em casa do Gerose e ali encontrou Giovana. Desde esse dia, sua vida mudou. O olhar dessa donzela reanimou-o no mesmo instante. Um alegre raio de esperança atravessou a obscuridade da sua alma. Uma voz desconhecida cantou-lhe no coração. A princípio, ele não se apercebeu do novo sentimento em que se nascia. Uma força magnética que instintivamente obedecia levava-o para junto da jovem. Quando ela estava presente na sua frente, esquecia-se de si mesmo, contemplando-a, ouvindo-a. O timbre de sua cândida voz acordava-lhe no ser ecos de uma doçura infinita. Via nela mais que uma filha da terra, mais que uma criatura humana. Parecia-lhe uma aparição fugaz, reflexo misterioso de outro mundo, um tesouro de bondade, de pureza, de caridade, a quem Deus emprestara uma forma sensível, a fim de que, vendo-a, os homens pudessem compreender as perfeições celestes e a elas aspirar. A presença de Giovana arrancava-o da sua misantropia. Ela fazia emanar de si uma onda de pensamentos benfazejos e generosos, um ardente desejo de ser bom e de consolar. Seu exemplo convidava-o para o bem. Sentia o vácuo, a inutilidade de sua vida e compreendia, afinal, que há muito que fazer aqui embaixo e que não deve fugir dos homens ou encerrar-se numa indiferença egoísta. Interessava-se agora pelas dores alheias, pensava muito mais nas crianças, nos deserdados deste mundo, em todos aqueles que a adversidade oprime, e procurava avidamente os meios de lhe ser útil. Durante suas entrevistas, ainda que poucos se falassem, trocavam 1000 pensamentos. A alma tem meios de exprimir-se, de comunicar-se ocultamente, que a ciência humana não pode definir nem analisar. Uma atmosfera fluídica, em correlação íntima com o seu estado moral, circunda todos os seres, e segundo sua natureza, simpática ou adversa, eles se atraem, se repelem, se expandem ou se concentram. E é desse modo que se explicam as impressões que experimentamos à vista de pessoas desconhecidas. Corriam os dias, graças aos socorros de Giovana, graças aos cuidados do médico de Gravedona, cujas visitas Maurício pagava. Marta havia recuperado a saúde. No dia em que ela pôde sair, uma surpresa agradável a esperava na parte de fora. O jardim invadido, outrora pelas ervas daninhas,
e pelas silvas embaraçosas estava de novo limpo e galante. A primavera havia engrinaldado de flores todas as roseiras. As pereiras e as figueiras vergavam ao peso dos frutos. Compridos cachos de bagos vermelhos pendiam das hastes das amoreiras, e abundantes legumes cobriam os canteiros. Um hábil jardineiro, enviado por Maurício, tinha podado as árvores, tratado da vinha e operado essa transformação. Desse canto desolado tinha ele feito um maravilhoso pomar. A vida da pobre família estava garantida. Olha que maravilhoso isso, gente. Já pensou? Eu adoro fazer transformação na vida dos outros. Ah, se eu tivesse condições. Eu faria a mesma coisa que ele fez aqui, né? Pela Marta, ele arrumou todo o canteiro, o pomar, as frutas. A mulher sai do estado, né, de doença, quando chega na sua casa, pega tudo lá arrumadinho. Ah, não. Eu acho que deve ser assim uma alegria demais, muito grande. Né? Eu gosto de fazer essas coisas. Eu gosto de ver as coisas bagunçadas e ir lá e arrumar. É de mim, né? E o Maurício tá aprendendo isso daqui com a Giovana. Bom, eu vou continuar porque só deu 6 minutos, então acho que dá tempo ainda de pegar o item 4 aqui. Vamos ver o que ainda continua na vida desses dois aqui. Sobre uma das colinas que orlam o lago, a alguma distância de Gravedona, estende-se um florestal de freixos e ciprestes. Sua verdura sombria aparece ao longo semeada de manchas de alvura deslumbrante. Tumbas funerárias, cruzes de madeira ou de pedra erguem-se entre a ramagem. É o Campo Santo, lugar onde vai terminar a infinita cadeia das dores humanas. Uma flora brilhante desabrocha entre os sepulcros e espalha no ar agradáveis aromas. A luz que se esparge e os pássaros cantam sobre as lousas tumulares. Que importa, enfim, a natureza que tantas esperanças e alegrias aí sejam para sempre ocultas aos olhos humanos? Nem por isso ela deixa de prosseguir no ciclo das suas maravilhosas transformações. Perto da entrada do cemitério, existe uma grande lousa de mármore emoldurada de roseiras de jasmins, de cravos encarnados, entre os quais zumbem os insetos. Uma acácia se esconde em sua sombra. Aí dormem embalados pelos ecos longínquos, pelos murmúrios enfraquecidos da vida, os pais de Giovana. E é a mão piedosa desta que aí coloca essas flores. Muitas vezes por semana ela vai orar na igreja de Gravedona e daí, acompanhada de sua aia, segue para o cemitério onde jazem os restos dos seus maiores. Também ali repousa o corpo do pai de Maurício, e este, em seu taciturno tédio, gosta de percorrer essas alamedas silenciosas, gosta de retemperar seu espírito na grande calma da cidade dos mortos. Um dia aí se encontraram os dois jovens. Giovana, ajoelhada, a cabeça pendia para a sepultura de sua mãe, parecia conversar em voz baixa. Via-se que seus lábios se agitavam, que dizia a ela, a morta, que misteriosa troca de pensamentos se operava entre essas duas almas. Maurício não o sabia, mas receoso de interromper, tal recolhimento conservava-se ao longe, imóvel, atento. Ao erguer-se, Giovana deu com ele o rosto, e seu rosto tingiu-se de púrpura. Maurício, porém, bem contente com esse encontro, aproximou-se e cumprimentou-a. Minha senhora, disse-lhe, vejo que um mesmo móvel nos conduziu para este lugar. É doce vir meditar junto daqueles que perdemos, provando-lhes que sua lembrança está para sempre gravada em nosso coração. Não vos parece? Assim é, respondeu ela, e no cumprimento desse dever adquirem-se novas forças e nos fortalecemos no bem. Cada vez que venho aqui, saio mais calma, mais submissa à vontade de Deus. Sentireis vós também o que eu experimento junto dos mortos? Desde que me aproximo da sepultura de meu pai, parece-me que uma íntima comunicação se estabelece. Julgo ouvir sua voz. Falo-lhe e ele me responde. Pode ser, porém, que isso não seja mais do que uma vã ilusão, um efeito da nossa emoção. Giovana ergueu para ele os olhos que tinham um brilho profundo e doce. Não, isso não é uma ilusão, disse ela. Eu também ouço essas vozes interiores. Aprendi há muito tempo a compreendê-las e não é somente aqui que se fazem ouvir em mim. Em qualquer parte que eu esteja, se chamo pelo pensamento. Meus caros invisíveis, eles vêm. Me aconselham, me encorajam e guiam meus passos na vida. A sepultura não é uma prisão, quando muito pode-se considerá-la um meio de recordação. Não acrediteis que as almas aqui estejam prisioneiras. As almas dos mortos voltam, pois, à terra?
Podereis duvidá-lo, disse a jovem. Como deixariam de interessar-se por nós no espaço aqueles que nos amaram aqui embaixo? Libertados dos laços da matéria, não estão mais livres e a recordação do passado não os tornará a trazer para junto de nós? Sim, certamente eles voltam, associam-se às nossas alegrias e às nossas dores. Se Deus o permitisse, nós os veríamos muitas vezes ao nosso lado regozijarem-se com as nossas boas ações e entristecerem-se com as nossas faltas. Entretanto, sois uma católica fervorosa. Ora, o catolicismo não ensina que depois da morte a alma é julgada, e depois a sentença divina permanece eternamente no lugar do castigo ou a mansão dos bem-aventurados? Adoro a Deus, obedeço como posso a sua lei. Essa lei, porém, é uma lei de amor e não uma lei implacável. Deus é por demais bom e justo para punir eternamente. Conhecendo a fraqueza do homem, como poderia mostrar-se cruel para com ele? Qual será, pois, no vosso entender, a sanção do bem e como se cumprirá a justiça divina? A alma, deixando a terra, vê rasgar-se o véu material que lhe faz esquecer sua origem e seus destinos. Compreende então a ordem do mundo, vê o bem reinar acima de tudo. Segundo sua vida tiver sido boa ou má, estéril ou fecunda, conforme ou contrária à lei do progresso, ela goza de uma paz deliciosa ou sofre um pungente remorso até que volte a reassumir a tarefa acabada. E como é isso? Diz, Amy, voltando simplesmente a esta terra de provação para trabalhar no seu adiantamento e ajudar as suas irmãs na marcha comum para Deus. Vou parar por aqui. Então, gente, assim, aqui Giovana e o Maurício, né, conversam dentro do cemitério sobre a questão da morte e se há possibilidade de conversar com os espíritos desencarnados. Giovana afirma que sim, mesmo fora do cemitério existe a comunicação através do pensamento e que esses seres, de acordo com o que eles viveram, né, aqui encarnados, cada um recebe de acordo com o seu plantio, né? Então, é do espírito poder retomar aquele local da família encarnada, seja por vias do pensamento, ou seja, numa nova encarnação, uma nova oportunidade. Então, Giovana afirma, assim, com todas as letras ao Maurício, que ela acredita na vida após a morte, né? E ela é católica. A católica diz que depois que morreu, vai para o céu ou vai para o inferno, vai ser eternamente lá castigado ou vai ser agraciado. Aí é onde ela fala, Deus é maravilhoso, como que ele ia poder fazer um negócio desse, né? Sabendo que a gente é imperfeito, vai dar castigo a vida inteira, porque todos nós, então, vamos pro inferno. Essa é a verdade, não tem nenhum aqui que é santo, né? Aí amanhã a gente continua, mas a conversa tá boa.